agradecer não só o convite, mas como flexibilizar para a gente estar aqui hoje. E, na verdade, foi muito feliz essa questão do Marcos trazer mais questão da agenda microeconômica, porque o que eu vou trazer aqui é um pouco essa questão da relação entre uma série de aspectos aí dessa agenda microeconômica, mas que, na verdade, elas viabilizam aspectos tratados na agenda macroeconômica, né? Teria muito para dizer, mas, como dito, o tempo é curto. Eu vou só fazer quase mais uma provocação do que uma... Tem como mexer, ultrapassar aí atrás, por favor? Não está indo. Também não. Bem, então, vamos ver se vai agora. Pronto. Pois bem, eu queria explorar um pouco essa questão do Simples Nacional, uma política que completou 10 anos. O Simples Nacional, já temos Simples há 20 anos, era só federal. E esse não é um detalhe do ponto de vista do que se discute no Brasil hoje. Eu não sei como é que tem sido tratado aqui, mas a questão da desintegração federativa é um desastre para a vida do cidadão, para a vida das empresas. Esse é um aspecto extremamente importante que precisa ser enfrentado. Essa autonomia dos entes federados, ela, no Brasil, ela é muito mal trabalhada, em muitos casos, em detrimento da competitividade, da dinâmica econômica e da qualidade de vida do cidadão. E, no caso, o Super Simples, como é o apelido, que é uma lei complementar, regulamenta a Constituição, 18 anos depois da promulgação da Constituição, ela, na verdade, é uma lei bastante sistêmica, que é o termo que eu vou encerrar aqui minha fala, que é um outro problema. A gente, às vezes, fica no macro, esquece do micro, fica no micro, esquece do macro, faz no nível federal, não faz no estadual, não faz... Então, essa coisa da abrangência sistêmica. Então, eu vou enfatizar aspectos aqui da parte tributária das empresas, mas esta legislação ela tem 10 capítulos, alcança compras públicas, inovação, representação, enfim, buscou ter esse alcance sistêmico e federativo. É importante chamar a atenção, vou explorar um pouquinho mais adiante, de forma muito rápida, pontuar, essa expansão que existe do ponto de vista do tecido empresarial brasileiro, né? É bem verdade que as empresas, o ganho de competitividade e o ganho de escala, inclusive nas pequenas empresas hoje, é um problema. Tanto que a legislação que passa a vigia ano que vem, a nova, a partir da Lei Complementar 155, nós apelidamos de crescer sem medo, não é? Então, o que a gente vê no Brasil hoje, eu diria, um sucesso em ampliar o tecido empresarial, mas, inclusive, muitas das críticas feitas ao Simples é que estimula o nanismo empresarial. Eu diria que não é o Simples que incentiva o nanismo empresarial. O que incentiva o nanismo empresarial é o que está fora do Simples. E a empresa acaba que se abriga no Simples e é desestimulada a crescer. Porque a vontade, né, a visão mais liberal do empreendedor, ele é um sujeito, é um capitalista, ele quer crescer. Ele quer desenvolver, lucrar, expandir seus negócios. Quem conhece empresários sabe do que eu estou falando, né? E aí esse ganho recente, que é uma coisa que merece ser chamada a atenção, o Leonardo está aqui também, a questão do microempreendedor individual. Nós fomos ao encontro de uma base empresarial, né, muito incipiente, muito problemas de formação educacional, inclusive, mas pessoas que empreendem não tinham, do ponto de vista regulatório, uma condição que lhes pudesse acolher na formalidade. E, no final, eu vou fechar isso e dizer como é que isso ajuda nesse ciclo de mudanças, inclusive das grandes empresas, das agendas de reforma, como isso é importante e, às vezes, passa despercebido. Então, hoje, o Brasil, quando nós começamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos cerca de 3,5 milhões de empresas, incluindo as inativas do Simples. Então, hoje, só no Simples, nós temos 12 milhões de negócios. Isso não é um indicador qualquer, né? Fecho falando disso. Uma coisa muito importante, então, veja bem, aquela afirmação. As empresas fora do Simples, elas navegam na faixa aí de 80% de mortalidade aos 2 anos, e as empresas do Simples, elas têm menos da metade da taxa de mortalidade. Ou seja, é uma condição apropriada que essas empresas operem. Uma outra afirmação importante, a barreira de entrada para pequenas empresas é muito pequena, o que expõe as empresas a uma concorrência brutal, né? E que faz, sim, com que elas persigam ser competitivas, por força da concorrência. Então, nos leva a afirmar que não é o fato de estar no Simples que vai fazer com que essas empresas se acomodem e não busquem ser competitivas. A concorrência dá conta disso.
não é? São centenas de milhares de empresas que entram no mercado todos os anos, de micro e pequenas empresas. Uma coisa muito importante, como isso começa a repercutir na sociedade. Então, vejam como que no Brasil nós aumentamos o nível de formalização nas relações de trabalho. E mostro adiante, quem expandiu o emprego no Brasil nos últimos 10 anos foi única e exclusivamente as pequenas empresas, dado ao fenômeno das novas tecnologias, etc., que é natural dos grandes negócios, natural e salutar, vale a pena dizer, né? Então, nós saímos de 43%, por exemplo, os níveis de formalização, isso é ano a ano, né? E chegamos a 57% de formalização nas relações de trabalho. Do ponto de geração de emprego, o que está em azul aqui é da pequena empresa. O que está acima da barra, positivo, o que está abaixo da barra é negativo. E, de forma muito resumida, dado ao tempo, chama atenção basicamente para esse dado que está embaixo. Na última década, a pequena empresa, quando diz expansão de estoque de vagas de trabalho, ela expande em 10.750.000 postos de trabalho. A média grande recuam em 1.072.000 postos de trabalho. Agora, para uma economia que 2/3 da formação do PIB, do ponto de vista da produção, ele provém do consumo das famílias, não houvesse esse crescimento da base aí de assalariados, portanto, e que tem uma relação direta com a renda da família e, portanto, com o consumo da família, é difícil de imaginar como estaria hoje, ou talvez fácil de imaginar o que estaria o Brasil, que já tem diversos problemas. Aqui vale a pena chamar a atenção também, só para apontar a questão da Previdência. Nós sabemos, tem sido trazido várias versões de que o Simples traz prejuízo. Leonardo Rolim está ali, foi secretário também. O Marcelo está aí hoje, é secretário. Mas nós estamos muito confiantes, que é exatamente o oposto. O Simples tem produzido uma entrada, formalização de relação de trabalho, e o coeficiente da Previdência Social na partilha dos tributos do Simples, partilha que é feita toda direta do banco para cada ente federado, para cada órgão. Senão nós estamos muito à frente do que se discute na reforma tributária. É tudo eletrônico no banco, tudo sistema, ninguém precisa botar a mão em nada. E não fica no Tesouro, por determinação constitucional. Pois bem, mas as alíquotas contidas nessa cesta de tributos, ela é, do ponto de vista de se comparar percentual da folha na receita das empresas e aplicar os 20%, que é a tributação da Previdência sobre folha, o Simples ele é superavitário, mesmo do ponto de vista de alíquota versus alíquota. Então, a gente sempre enfrenta essa situação com muita segurança, que está sendo bom para o país. Aqui uma coisa importante, isso aqui é o comportamento, ano a ano, até 2015, da arrecadação de tributos dentro do Simples versus os tributos administrados pela Receita Federal fora do Simples. Todos os anos, o crescimento do Simples é da ordem de 2 casas decimais, né? O menor deles em 16%, o maior em 42%, quando a gente tem, inclusive, alguns períodos, que é o caso de 2014, 2015, que há, na verdade, um decréscimo do ponto de vista da arrecadação real do Tesouro Nacional, da Receita, de tributos administrados pela Receita Federal. Então, o Simples ele é muito eficaz, exatamente para ele trazer a simplificação e ele acolher setores da economia que estão crescendo no processo de crescimento dos serviços. Então, o Simples exatamente captura e oferece condição a que essas empresas possam. E aí, um gráfico rápido, o comportamento dos tributos Simples estão um crescimento de 310%, no caso, 216%, os tributos federais, os tributos municipais. Quando a gente começou o Simples a trabalhar o Simples há 10 anos atrás, cerca de 500 municípios tinham uma administração tributária capaz de cobrar ISS e IPTU. Então, hoje, todos os municípios do Brasil arrecadam ISS graças ao Simples, todos, sem exceção. Então, a gente mostra que, de fato, há uma contribuição importante e a resposta para os municípios é realmente muito surpreendente. Oswaldo, você que está aí? Tudo bom? Oswaldo, assessora do senador Armando Monteiro. Pois bem, e aí a gente tem, de um lado, toda essa agenda de tirar o peso de um Estado que é pesado, desintegrado, pesado, e freia os negócios, rouba-lhe energia, não é? E a gente, então, tem algumas agendas que precisam prosseguir. Onde, basicamente, destaquei só para efeitos de pontuar, a questão da burocracia e a questão do crédito. De um lado, um que freia, um lado que pode acelerar, inclusive, os investimentos, né, principalmente. Pois bem,
O secretário Marcelo apresentou uma agenda de Rede Simples, SPED, E-Social. Nós temos hoje a parceria formal com o Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Receita Federal. Estamos cofinanciando e participando da especificação técnica para que esses sistemas contemplem a realidade dos pequenos. Um trabalho... E aí são 10 grandes sistemas. Estou tentando passar aqui. Pode passar aí, por favor? São 10 grandes sistemas que buscam enfrentar exatamente esse quadro terrível, onde no Doing Business o Brasil ele é mais do que ele é praticamente o dobro do pior país do mundo do ponto de vista de custo para arrecadar, não é o custo do tributo, né? Nós fizemos um estudo para a empresa do Simples, para entrar na agenda de equacionar passivo de pequena empresa, que não se consegue sair disso. A empresa que entra na dívida ativa, ela nunca mais se livra daquilo. E aí começam as empresas laranjas, essa é uma parte que tem que ser trabalhada ainda. Nós fomos mapear a geração de passivo na empresa optante do Simples. Nós chegamos que a empresa optante do Simples, uma das cidades, Belo Horizonte, Minas Gerais, que tem lá a rede Simples bem avançada, onde o ambiente é um dos melhores do país hoje, na nossa cidade, no nosso estado, né? O secretário está ali. Lá tem 206 situações que podem gerar um passivo para a empresa optante do Simples. Olha, se o empresário souber disso, só se for louco para abrir empresa. 206 situações podem gerar um passivo. Então, nós temos que mudar isso aí, não é? Porque, de fato, não há como querer dinamizar a economia, uma economia com nossas características. Próxima, por favor. Por gentileza, se puder passar aqui o slide. Não está indo aqui, não. Bem, e aqui tem um quadro que não é da pequena empresa como é tratado no Brasil. Esse é um estudo que foi feito. Qual é o custo de compliance, de cumprimento das obrigações? Veja que não há o custo percentual numa grande empresa, numa média, e a nossa pequena é menor do que essa aqui, a definição legal, é o máximo 3.600.000, chega a ser quase 2% o custo de cumprimento de obrigações da pequena empresa, contra 0,8% numa grande empresa. Então veja que joga contra os pequenos. Não é? Como é que quer que essas empresas cresçam, se já lhes subtrai energia logo no início? Próximo, por gentileza. Não é? E aí são aqueles sistemas, basicamente já foram apresentados. Próximo, por favor. São os sistemas que vão transformar aquelas 206 situações ou obrigações acessórias que podem gerar passivos. Com 3 sistemas, E-Social, Rede Simples e a nota fiscal eletrônica, nós aniquilamos essas 206 situações. Então, veja, o que justifica a gente estar tão atrasado numa agenda como essa? Nada. Pois bem, aí vem a questão do crédito. O que a gente enxerga, assiste no Brasil hoje? Queda do ponto de vista de acesso das empresas que acessam. Próximo, por favor. Queda no valor das operações. Então, esse encolhimento brutal. Hoje, o crédito está fechado às pequenas empresas. As empresas que já operam com bancos, os bancos estão diminuindo o limite de crédito, incluindo o limite de crédito antecipação de recebíveis, que tem lastro. Então, é uma situação muito crítica. Próxima, por favor. Né? E o custo alto. Selic estabilizou, caindo, custo subindo. Então, é uma deficiência brutal. Essas agendas todas na área do acesso ao crédito são fundamentais. Próxima, por gentileza. Né? E aí eu queria explorar um pouquinho um aspecto, talvez, dos mais importantes dessa expansão do tecido empresarial no Brasil. Quando nós começamos o Simples, eu falei que tinham cerca de 3,5 milhões, 4 milhões de empresas no Brasil. Hoje tem 12 milhões no Simples, com os microempreendedores no meio. Então, entre lucro presumido, outras naturezas, né, de empresa, nós temos 15 milhões de empresas. Nós saímos de duas empresas, em torno de 2 empresas para cada 100 habitantes, e fomos para praticamente 8 empresas para cada 100 habitantes. Então, digamos que a proporção do tecido empresarial na sociedade brasileira, daqueles que têm negócio, multiplicado por 4. E eu vou rapidamente encerrando. Próxima, por favor. E havia uma pesquisa do Instituto Perseu Abramo, que é do Partido dos Trabalhadores. Olha que interessante. Recente, saiu na mídia, foi razoavelmente divulgada, e mostra uma percepção e valores políticos na periferia de São Paulo. Olha como é que isso captura um aspecto que não pode nos passar despercebido. A cisão entre a classe trabalhadora e burguesia também não perpassa pelo imaginário dos entrevistados. Já era. Segundo, direita é alguém direito, correto, esquerda é alguém que vive reclamando. Olha como é que as coisas vão. Eu acho que a direita é quem está no poder e a esquerda é a oposição. Então, descolou essa visão de patrão-empregado, não é?
A solidariedade com os empresários, né? Tem alguma coincidência? Ou será que porque nós completamos 7 milhões de microempreendedores individuais, então exatamente moram nas periferias e tiveram acesso à atividade empresarial, acolhidos pelo Estado, né? Como é que muda tudo muito rápido, né? O empreendedorismo parece como uma aspiração, mas ainda é uma realidade distante. Temos que avançar. Mais uma, por favor, e a penúltima, eu encerro depois, né? Neste contexto, o inimigo é o Estado. O patrão não é mais empregado, é inimigo o patrão não é mais inimigo do empregado, ou o rico do pobre, não é essa a visão. O pobre quer ficar rico, né? Quem é o inimigo? O Estado, que atrapalha, que cobra, que dificulta, não é? Ascensão social, volta só um favor, já estou encerrando. A ascensão social é importante no processo de diferenciação. As pessoas querem subir, tem esse negócio que não cresce porque quer ficar pequenininho no simples. Não é verdade. No caminho para a ascensão é preciso estabilidade. Olha que interessante. A periferia de São Paulo está valorizando, é um ativo, a questão da estabilidade. O que está acontecendo hoje no Brasil preocupa, segundo essa pesquisa, a periferia de São Paulo, né? A noção do empreendedorismo é muito presente em todas as narrativas, mas tem um duplo significado, uma questão da atitude de empreender. Mas, em todos os casos, o empreendedorismo é muito valorizado, está associado à história de ascensão social, bem-sucedidos. Também remete à liberdade de ser dono do seu próprio nariz e não dever satisfação a ninguém. Eu remeto esse livro do Daron Acemoglu, Por que as Nações Fracassam? E ele basicamente diz que o que distingue os países realmente desenvolvidos e não desenvolvidos é que um tecido empresarial ampliado, o senso de liberdade na sociedade produz instituições inclusivas, tanto políticas quanto econômicas. Então, esse trabalho do MEI, essa coisa que parece que é uma bobagem, uma agenda lateral, isso é uma agenda central do ponto de vista de transformação do nosso país. Então, não por acaso, a gente está vendo uma agenda trabalhista ter resistência, mas avançar. Passou na Câmara, que é a casa do povo, né, com seus embates. Então, essa aparente contribuição singela, né, Leonardo, do MEI, que tem problemas, que o Estado... Último comentário. O Brasil é excelente em criar boas soluções e inviabilizá-las por má implementação. Bom, ótimo nisso. O MEI é um caso desse. A Previdência fez o para-cá. Nós temos a Previdência, que construiu uma política de cobertura previdenciária para o MEI, e um portal. Não temos mais nada. Nada que fidelize, que dialogue. Crédito, nem pensar. O crédito dele é pessoa física, né? E contabiliza na hora de prestar contas na pessoa jurídica para enrolar os gestores. Pois bem, então eu encerro colocando isso aí, dizendo quanto essas agendas precisam, de fato, serem conduzidas de forma sistêmica. E acho que os antecessores exploraram isso muito bem. Muito obrigado.